Olá pessoal, dando continuidade à nossa unidade 7 sobre o pacote estatístico R, nessa aula nós veremos como avaliar o pressuposto da ausência de autocorrelação com a ajuda do pacote estatístico R. Nessa aula cobriremos os seguintes tópicos: análise gráfica da autocorrelação, testes de autocorrelação, o teste de Breusch-Godfrey e o teste de Derby-Watson e medidas corretivas, como os erros padrão robustos para heteroscedasticidade e autocorrelação, transformação de primeira diferença e os mínimos quadrados generalizados factíveis. Os arquivos que utilizaremos nessa aula é o arquivo de comandos script do software R, autocorrelação no R, e também o arquivo de dados consumo. Tendo nossa interface de usuário RStudio aberta, juntamente com o nosso script, temos aqui todos os comandos que utilizaremos nessa aula. Como sempre, no início aqui temos uma descrição dos tópicos cobertos, o nome do arquivo de dados utilizado. Temos aqui as primeiras linhas, um comando que faz a limpeza do ambiente aqui do R. Criamos também um objeto chamado diretório, que contém o endereço onde está contida as nossas bases de dados aqui no meu computador. E também fazemos a instalação e abertura dos pacotes por meio dessa sequência de comandos. Lembrando que para inserir ou retirar novos pacotes, basta nós adicionarmos aqui o nome dele entre aspas aqui. Como novidade nessa aula, nós temos aqui os pacotes Orkut, Quantimod e Price, que farão a estimação lá das medidas corretivas para a autocorrelação. Então, assim como a heteroscedasticidade, um dos pressupostos do modelo clássico de regressão linear é a ausência de autocorrelação no termo de erro. Isso significa que o choque, o erro aleatório do período atual, ele não está relacionado com o erro aleatório do período anterior. Então, vários problemas, como a ausência de variáveis, de alguma variável importante para explicar a relação, o fenômeno que estamos estudando, ou mesmo algum choque não modelado na regressão, pode inserir a autocorrelação. E a presença de autocorrelação tem o mesmo efeito da presença de heteroscedasticidade, ela deixa as análises de significância não confiáveis, inválidas. Uma das características da heteroscedasticidade é que ela é muito comum em dados de cross-section e pouco comum em dados de séries de tempo. A autocorrelação é justamente o contrário, ela é muito comum em dados de série de tempo, mas ela não é frequente em dados de seção cruzada, então por isso aqui nós estaremos utilizando uma base de dados que trabalha com uma série de tempo, são dados de consumo para os Estados Unidos. Então também existem uma análise informal para detectar a presença do problema, que é por meio da análise gráfica, e também análises formais por meio dos testes estatísticos. Então, do lado direito já está estimado o nosso script, todos os resultados já estão aparecendo aqui do lado direito. Então, os primeiros resultados referem-se aqui à abertura e carregamento dos pacotes. Aqui, a partir da linha 34, nós fazemos a abertura da base de dados, a base de dados de consumo. Nós podemos dar uma olhada nela aqui. Obviamente, aqui já tem algumas variáveis que são criadas ao longo do script, mas nós temos aqui uma série de tempo de consumo e renda para os Estados Unidos entre 1947 e 2000. Então, nossos primeiros comandos aqui exploram um pouco das características das bases de dados. Nós temos o comando str, que mostra uma estrutura de base de dados. São 54 observações, como são observações anuais, então são 54 anos, de 5 variáveis, o ano, o consumo, a renda, a riqueza e os juros. Também aqui o comando stargazer, que formata uma tabela. Não faz muito sentido para uma série de tempo, é mais comum utilizar gráficos para descrever as séries de tempo do que tabelas. Posteriormente, nosso comando aqui que mostra as 10 primeiras linhas. Então, nós vemos ali
que no ano 1947 nós tivemos um consumo ali de 976 bilhões de dólares, uma renda de 1 trilhão de dólares, aí uma riqueza ali de 5 trilhões de dólares e uma taxa de juros ali negativa. Deve ser a taxa de juros real, né? Menos 10%. Então, primeiro passo para fazer a análise de autocorrelação é estimarmos, né, ajustarmos o modelo de regressão para explicar o consumo agregado nos Estados Unidos, porque agora, nesse caso, é a nossa relação de interesse. Então, guardando num objeto chamado modelo zero, nós estimamos aqui, por meio do modelo linear, uma regressão cuja variável dependente é o consumo, sendo explicada pela renda, riqueza e pela taxa de juros. O nome da base de dados é consumo, que nós nomeamos anteriormente. Posteriormente, nós já solicitamos ao R que mostre os resultados e também guardamos os resíduos desse modelo que nós utilizaremos para fazer as análises de autocorrelação. Então, aqui está o resultado dessa regressão. A renda afeta positivamente. Cada dólar a mais na renda implica em um consumo de cerca de 73 centavos de dólar, propensão marginal a consumir. Cada dólar a mais na riqueza provoca um aumento de 3,5 centavos aí no consumo agregado americano, e cada ponto percentual a mais na taxa de juros causa uma queda aí, no consumo. Todos os sinais aqui de acordo com a teoria econômica. A análise de significância aqui indica que esses parâmetros são significativos, mas como eu disse, nós suspeitamos da presença do problema de autocorrelação, então isso faz com que essa análise de significância esteja equivocada. Novamente, os erros padrão estarão calculados de forma errada, uma vez que o mínimos quadrados considera como pressuposto a ausência desse problema na regressão. É justamente por isso que nós vamos investigar. Como análise informal, nós podemos utilizar dois gráficos: o gráfico do resíduo em relação ao tempo e o gráfico do resíduo atual em relação ao resíduo defasado. Então vamos começar aqui pelo resíduo em relação ao tempo, o comando ggplot para fazer gráficos, os dados da base de dados de consumo. Aí, como eixo X, nós colocaremos o ano, e no eixo Y, no eixo vertical, o resíduo. O tema preto e branco. A geoPoint aqui refere-se aos dados de bolinhas, de dispersão, e o geom hline introduz uma reta, e essa reta nós colocamos ela lá no zero, no ponto zero, de cor vermelha, e aqui simplesmente o nome dos eixos e a interpretação desse gráfico é que qualquer padrão observado pode indicar a presença de autocorrelação. Então vejamos aqui. Aqui nós temos o tempo, o ano, no eixo X, e os resíduos do modelo zero aqui, do modelo do consumo agregado, no eixo Y. Então, o ideal é que não houvesse nenhum padrão, mas parece que há um padrão cíclico, Ele tem quedas e aumentos ao longo do tempo, então parece haver um padrão ali de correlação nos dados. Ainda o segundo gráfico, nós utilizamos a variável defasada, então para isso primeiro aqui, nós utilizamos aqui nosso operador pipe, a variante do operador pipe para os dois sentidos, para adicionar com o comando mutate o nome residedef, que refere-se ao resíduo defasado. E o comando para fazer isso é o comando lag, ou a função lag, o nome da variável e o período de defasagem. Nós queremos apenas um período de defasagem, então nós colocamos k igual a 1, reside é a variável resíduo que nós criamos aqui anteriormente. Aqui o restante do gráfico é a mesma configuração do anterior, gera esse gráfico aqui. Mas agora nós temos no eixo vertical os resíduos e no eixo horizontal, no eixo X, os resíduos do período anterior. Então nós relacionamos o resíduo, por exemplo, de 1950 aqui com o de 1949, e assim sucessivamente. Cada bolinha representa um par, ou representa um ano relacionado com o resíduo do ano anterior. Então nós vemos que existe um padrão positivo aqui, então graficamente nós identificamos que existe um padrão positivo.
Então, a princípio, nós suspeitamos que existe o problema de autocorrelação, mas nós vamos precisar testar isso de uma forma formal, de uma forma estatística, para confirmar isso estatisticamente, que é o próximo tópico, que são os testes de autocorrelação. São muito parecidos com os testes de heteroscedacidade, né? Nós utilizamos os resíduos como variável dependente e estimamos ele em relação ao resíduo defasado como variáveis independentes. Se houver uma relação estatística significativa entre eles, então isso é uma evidência da presença do problema de autocorrelação. Então, o teste de Birch-Gottfried faz essa regressão, mas existe uma espécie de coeficiente de autocorrelação, né, que é um coeficiente de correlação entre o resíduo e o resíduo defasado, que nós chamamos de estatística de Derby-Watson, que também faz um teste para verificar a presença do problema. Então, faremos aqui o teste de autocorrelação para regressão de consumo. É o mesmo modelo que nós já estimamos, é o modelo 0, então nós não vamos estimá-lo novamente, não há necessidade. Só pedimos para repetir os resultados. Novamente, vamos observar que, com base nesses resultados, as três variáveis são significativas, né, pelo menos a 5% de significância. Os três parâmetros são significativos, mas se há o problema de autocorrelação, eles não são confiáveis, então nós precisaremos corrigi-los. Então, o teste de Birch-Gottfried, ele faz essa regressão aqui automaticamente, é o BG teste. Simplesmente nós inserimos aqui o modelo e a ordem de autocorrelação. Né? A ordem 1 é com o resíduo do período anterior, a ordem 2 de 2 períodos anteriores e de ordem 3 de 3 períodos anteriores. Então, normalmente nós testamos aqui só de primeira ordem, mas eu inseri aqui só como exemplo. E assim também, idêntico ao teste de heteroscedacidade, a hipótese nula é que não há o problema e a hipótese alternativa é de que há o problema. Logo, se o valor P for menor que 0,05, nós rejeitamos a ausência do problema. Então aqui os três testes estimados de ordem 1, 2 e 3. Vamos nos concentrar no 1, mas o 1 aqui ele rejeita a ausência do problema marginalmente, né? Olha, 4,5, quase 5%, mas mesmo assim ele é menor, então nós ainda rejeitamos o H0. Então nós identificamos o problema já de segunda e terceira ordem, o p-valor é bem pequeno, então evidenciando aí a presença do problema de autocorrelação, que, como eu já disse, é muito comum nas séries de tempo. O teste seguinte, que é o teste de Derby-Watson, ou estatística D, as hipóteses são exatamente as mesmas, mas a interpretação é um pouco diferente. Né? Valores da estatística próximos a 2 são indícios da ausência da autocorrelação. Se ele estiver distante de 2, é indicativo de que existe o problema. Esse é um teste um pouco mais difícil de você identificar se há ou não, né? Porque você precisa saber o que é distante. Normalmente, essa estatística varia entre menos 4 e 4, então um valor distante de 2 indica a presença do problema. Mas no caso desse comando, dwtest, ele facilita a nossa vida já mostrando o valor P. Né? Além de mostrar a estatística, 1,31, para a gente não ficar em dúvida se isso é distante ou não de 2, o p-valor aqui mostra um valor quase zero, né, menor que 5%, então nós podemos rejeitar a ausência do problema, ou seja, o teste de Derby-Watson também confirma a presença do problema de autocorrelação. Bom, confirmado o problema de autocorrelação, nós sabemos que aquela análise de significância feita não é válida, então nós não podemos confiar nela, então nós precisamos tomar alguma medida corretiva. Aqui são apresentadas 3 medidas corretivas, assim também como na heteroscedacidade, nós temos aqui a opção de calcular os erros padrão robustos, nesse caso para heteroscedacidade e autocorrelação. Então, é uma medida corretiva fácil, é mais utilizada. Então, novamente, no modelo 0, já estimado, nós solicitamos que mostre novamente. E aí, aqui no R, no caso do R, outros softwares fazem de outra forma, mas no R aqui o CoFTest, o modelo e aqui o VCOV hack, né, vai fazer a correção para heteroscedacidade e autocorrelação. Então, aqui nós podemos observar
os parâmetros são os mesmos, né? Só o erro padrão que muda. Nesse caso aqui mudou pouco também. No caso dos juros mudou mais significativamente, né? Mas no final das contas aqui nós não alteramos a significância que foi verificada antes com o problema, né? Mas como eu disse, é preciso fazer, nem sempre esse é o caso, não dá para deixar para a sorte, né, de estar fazendo a interpretação, porque como são problemas muito comuns, vai ser questionada essa questão, né, se você tomou cuidado com esses problemas, principalmente de autocorrelação e heterocidasticidade. Outra forma de corrigir o problema, né, é fazer uma transformação de primeira diferença. No caso da heterocidasticidade, nós incluímos o logaritmo, né, é uma transformação logarítmica. Aqui é a transformação de primeira diferença. O que é a transformação de primeira diferença? É quando nós subtraímos do valor de 2000, por exemplo, o valor de 1999. Tá? Isso é a primeira diferença. Aqui nós vamos chamar de modelo 1, objeto modelo 1. Vamos usar a regressão linear, o LM, o modelo linear. E nós não precisamos fazer o cálculo, porque o R dispõe aqui, um dos pacotes que nós abrimos ali, dispõe dessa função diff, né, que calcula, já faz esse cálculo. Então, diff, colocamos o diff entre parênteses os nomes das variáveis, que ele já vai fazer esse cálculo para a gente. E aí aqui ele mostra os resultados. Obviamente, nós vamos observar que o resultado de significância é diferente, mas esse é um modelo diferente, né, um modelo em primeira diferença, a interpretação é um pouco diferente. Mas esse modelo, por pressuposição, né, teoricamente, ele não tem o problema de autocorrelação, tanto é que nós fazemos o teste aqui posteriormente e ele indica aqui 0,50, muito acima de 5%. Essa transformação ela retira o problema de autocorrelação. No entanto, a dificuldade que nós temos com ela é exatamente essa interpretação, que vai ser diferente. E aqui a diferença, né, a variação da taxa de juros, parece não ter efeito sobre a variação do consumo. Lembrando que a interpretação aqui vai ser variação, né, a variação de um período para o outro. Finalmente, nós chegamos aqui nos mínimos quadrados generalizados factíveis. Também é parecido com o da heterocidasticidade. Na heterocidasticidade, nós estimávamos o padrão de heterocidasticidade e incluíamos como peso. Aqui também é feito isso, mas já existem comandos que fazem isso automaticamente. Nós não precisamos fazer aquele procedimento manual. Mas a gente vai estimar o grau de autocorrelação e vai corrigir isso na regressão do consumo aqui no caso. Então, modelo 0 já estimado, né? A primeira são duas correções. A primeira é a regressão de Price-Winston, que calcula o grau de autocorrelação e corrige numa espécie de transformação de primeira diferença também aqui no modelo. Então, nós chamamos aqui um objeto modelo Price e o comando é Price_Winston. Aí o nome do modelo, objeto que nós já estimamos, os dados é o consumo, e nós pedimos para o R mostrar os resultados. E aqui estão, né? Ele faz as interações e aqui ele está calculando o coeficiente de autocorrelação. No final aqui ele calculou 0,3788 e ele faz essa substituição no modelo para obter esses resultados. Os resultados, os parâmetros são um pouco diferentes, porque aqui a gente perde uma observação, então naturalmente ele vai ser diferente desse aqui. Né? E nesse caso aqui, nós perdemos a significância da variável juros. Então também a escolha da correção pode afetar a significância, nesse caso porque nós perdemos aqui uma observação. E aí nós temos a regressão de Croquet-Norcutt, que é outro mínimos quadrados generalizados factíveis, que faz um procedimento parecido com o de Price, né? Calcula o grau de autocorrelação e depois substitui na regressão. Novamente nós temos parâmetros parecidos, mas diferentes, principalmente os juros, que passa a ser não significativo. E aqui ele mostra também o Durbin-Watson original e depois o transformado, aumentou um pouquinho, né, com relação ao anterior. Então, novamente, a correção mais utilizada, mais fácil, erros padrões robustos para heterocidasticidade e autocorrelação. E assim chegamos ao fim desse script. Essa, portanto,
a utilização do software R para estar trabalhando com a detecção do problema de autocorrelação nas regressões. E na próxima aula nós veremos algo sobre a especificação da regressão no pacote estatístico R.